Oi pessoal, aqui é o João Flávio e nesse vídeo eu vou apresentar uma ferramenta de análise de dados de entrada para o modelo de simulação. Então, no vídeo passado nós falamos que as entradas de dados eram representadas por curvas de distribuição de probabilidade, mas nós podemos saber de onde vêm elas, por exemplo. Então, em uma operação real, nós coletamos os dados da operação e colocamos em um arquivo de texto, por exemplo. Aqui tem 6 exemplos de 1000 elementos cada arquivo. E são dados aleatórios de uma operação real, por exemplo, e salvem na extensão DST. Uma vez salvo esse arquivo, vai em Tools, Input Analyzer, que é um analisador de dados de entrada, cria um novo arquivo e use dados existentes. Nesse caso, colocou na entrada 1 DST. O que o Input Analyzer faz? Ele distribui em faixas e cria um histograma da distribuição daqueles dados e te mostra as possibilidades de ajuste de curvas àqueles dados. Então, existem diversas curvas. Por exemplo, eu posso ajustar uma normal a essa curva aqui, seria uma normal com a média 511 e desvio padrão 291. Só que não é a melhor curva, né? O erro quadrado ainda é grande, embora o p-valor seja menor do que 0,05. Existem diversas curvas que podem se ajustar a essa distribuição. A opção Fit All ajusta todas as curvas e dentro desse relatório aqui de sumário de curvas, a que apresenta o menor erro quadrado é a curva que mais se ajusta aos dados de input. Nesse caso, a gente tem essa expressão aqui, ó, 1 vezes beta com média 1 e desvio padrão 0,95. Da mesma forma, outros dados podem ser entrados no Input Analyzer. Então estou mostrando aqui diversas formas e um outro botão que escolhe dentro das melhores curvas aquela que se melhor ajuste, é esse botão do Fit All. Então ele cria, nesse caso aqui, uma distribuição beta. Um outro arquivo de dados cria uma outra distribuição. Essa distribuição também é uma beta. Essa distribuição aqui a gente pode aproximar ela por uma normal, por exemplo. E é a que melhor se ajusta automaticamente, que tem menor erro quadrado, com a média de 531 e desvio de padrão de 177. Uma outra curva, por exemplo, essa é bimodal, essa curva os dados são muito aleatórios na realidade. E a última entrada de dados, por exemplo, seria essa aqui. Uma distribuição gama com média 1.57 e 1.18. Nesse caso, o que a gente faz? Vem em Edit, copiar essa expressão, que é a fórmula que a gente está usando, volta no Arena e, por exemplo, o tempo de manutenção de peça foi representado por aqueles dados. A gente pode vir aqui, ou dar duplo clique, a gente está na expressão Poisson 3, a gente vai colar o valor daquela curva. Então essa é a forma que o Input Analyzer faz para analisar os dados de entrada e descobrir a melhor equação, expressão que representa aquela distribuição daquele tempo de operação. Eu sou o João Flávio, mais informações você encontra em joãoflavio.com.br e não se esqueça de se inscrever.